falar sobre astecas e também sobre o canibalismo. Vamos entender um pouco mais sobre os rituais e aprender um pouco mais sobre a sua cultura. Vem comigo, deixa seu like aqui e se você é novo no canal, seja bem-vindo à nossa família. Vamos lá! Antes de mais nada, uma coisa muito importante. O Enem tem cobrado a cada dia que passa coisas a respeito dos povos antigos, tanto dos povos sul-americanos como povos da antiguidade mesmo, Grécia, Roma, Mesopotâmia. Então fiquem atentos, porque essa matéria é importantíssima para o Enem. Vamos lá! Vou começar falando sobre a forma de vida desse povo, né? Os astecas, eles se organizavam coletivamente nas terras, eles faziam uma exploração coletiva dessas terras, e elas eram importantes para a subsistência do povo asteca. Então, todos plantavam, colhiam, cuidavam de todo o território de uma forma igualitária. Uma outra coisa muito importante para os astecas eram as chinampas, que eram canteiros flutuantes, e em cima desses canteiros eles plantavam comida e ficava mais fácil de irrigar, porque aquilo ficava flutuando, né, sobre o rio. Uma forma de produzir essas chinampas era utilizando madeira, palha, entre outras coisas, mas eles forravam, né, e amarravam, obviamente, para que elas não fossem de rio abaixo, amarravam elas em lugares mais próximos da beira, mas essas chinampas ficavam flutuando ali na água. Assim, as plantas eram cultivadas nas chinampas e, ao mesmo tempo, ao redor delas, ampliando bastante a área de plantio dos astecas. Na pirâmide social asteca, nós temos o imperador sendo o topo dessa hierarquia, chamado Huey Tlatoani. Logo abaixo do rei, nós temos a nobreza, sacerdotes, pessoas ligadas a ele, que também faziam parte desse, vamos dizer, dessa parte mais privilegiada da pirâmide social asteca. Abaixo nós temos o povo, isso inclui artesãos, camponeses, e abaixo do povo nós temos os escravizados. Os astecas tinham o hábito de escravizar povos vizinhos, faziam guerra contra esses povos, dominavam e, quando obviamente venciam, levavam essas pessoas como escravizadas. E aí que vem o lado macabro da história. Para que serviam esses escravizados? Alguns dados nos mostram que cerca de 75% desses escravizados eram dedicados ao sacrifício, ou seja, muitas vezes os astecas faziam uma batalha, forjavam uma guerra contra algum povo, já visando esse domínio de pessoas para o sacrifício humano. E por que o sacrifício humano era tão importante para os astecas? Bom, eles acreditavam, assim como muitos povos da antiguidade, que para acalmar os deuses, para conseguir garantir a paz, garantir que houvesse fartura, chuvas e etc., além de proteção, é claro, eles deveriam fazer sacrifícios humanos para deuses específicos. Eram vários deuses, tá? Nós temos aí uma lista de deuses. A cada mês do ano, a cada mês do calendário, eles faziam um sacrifício para um deus específico. São cerca de 18 meses no calendário asteca e cada mês tinha um sacrifício, ou seja, nós tínhamos 18 sacrifícios no ano. Boa parte desses sacrificados eram homens, tá? Uma outra pequena parte era mulher, 5% apenas eram crianças. Os astecas tinham deuses, como eu falei, específicos. E também tinham castigos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui do deus mais famoso dos astecas, né? O principal, que era o sacrifício mais falado, inclusive, na história. O deus Sol, ou Huitzilopochtli, acho que eu falei certo, gente. O deus Sol, ou deus da guerra, para os astecas, era o deus que precisava de sangue novo. Era um deus que, para controlar a sua ira, controlar a sua força e agradá-lo, era necessário, segundo os astecas, de sacrifícios humanos. Então, eles colocavam um escravo à disposição desse sacrifício, que era levado ao topo do templo maior.
Esse templo maior era onde eles realizavam os sacrifícios deles. No topo era uma espécie de pirâmide. Em cima ela era meio retinha assim, né? Tinha uma pedra grande onde eles deitavam a pessoa e ali eles faziam um sacrifício. Há relatos de que eles dopavam a pessoa, tá? Para não sentir tanta coisa. Outros dizem que não, então não dá pra gente saber, né? Porque a gente não tava lá pra ver. Mas alguns dizem que eles dopavam a pessoa. Na hora do sacrifício, eles levavam essa pessoa pro topo do templo maior, colocavam em cima da pedra e o sacerdote, né, a pessoa responsável ali pela religião, ele cortava, fazia uma incisão no tórax da pessoa e retirava o coração ainda pulsando e arrancava, oferecendo aos deuses. Depois esse coração ia para um vaso, chamado vaso de água. Dali eles serviam essa carne para os deuses. Quando uma pessoa era sacrificada, normalmente eles usavam a carne das coxas da pessoa para fazer uma espécie de sopa, tá? E as pessoas comiam a carne humana ali. Em alguns casos, eles, quando tinham muitos sacrifícios, eles já chegaram, só para vocês terem uma ideia, na inauguração do Templo Maior, eles chegaram a sacrificar 84 mil pessoas em 4 dias. E aí, quando tinha muita, mas muita carne, eles jogavam rolando as pessoas que tinham acabado de ser sacrificadas e a população lá embaixo pegava as pessoas, arrancavam braços, perna e usavam para comer porque acreditavam que aquele alimento era sagrado. Naquela época, inclusive, é importante a gente comentar porque isso foi matéria de Enem, foi questão de Enem, e eles perguntaram justamente o que eu vou comentar agora. Os espanhóis, quando invadiram a região, né, eles exploravam principalmente as rivalidades locais. Então, vamos supor, povos vizinhos que não gostavam dos astecas. Eles iam, se aliavam a esses povos e davam armas e faziam a dominação com o auxílio desses nativos. Em um relato espanhol, Hernán Cortés revela que os espanhóis foram ameaçados pelos astecas, né, quando eles se revoltaram contra a dominação espanhola e eles tiveram que fugir dali, às pressas, junto com os nativos. Só que no meio dessa história, muitos nativos e muitos espanhóis foram pegos, né? E os que ficaram, os que sobreviveram, conseguiram ver de longe os seus amigos subindo para o templo maior, né, para ser sacrificado. E depois eles viam, né, aquele sangue escorrendo, os corpos sendo jogados. Com o passar do tempo, aconteceu de fato uma dominação mais efetiva por parte dos espanhóis no território asteca, que hoje é conhecido como México. E os espanhóis teriam, existem alguns relatos, né, que eles teriam obrigado os astecas a consumirem a carne de porco no lugar da carne humana, numa tal sopa que eles costumavam fazer em dias de sacrifício. Então era uma sopa feita com, por exemplo, a carne da perna deles, né, das pessoas sacrificadas. E eles começaram a usar carne de porco e as pessoas nativas começaram a dizer, inclusive, que era muito parecido com a carne humana, o sabor. Agora eu vou comentar com vocês a respeito dos sacrifícios. Como eu falei para vocês, cada sacrifício humano era feito de uma forma, tá? E a cada mês do ano era feito um sacrifício. Ou seja, naquela época, por exemplo, para o deus Sol ou o deus da guerra, eles faziam aquele sacrifício que eu comentei de arrancar o coração, né? E oferecer ao deus, e depois a carne os sacerdotes comiam, a população comia também. Mas tínhamos outros tipos. Por exemplo, quando era um ritual no inverno dedicado à chuva, porque eles queriam que chovesse no inverno, eles geralmente sacrificavam crianças. Então essas crianças subiam para o templo chorando, eles ofereciam, né, a essas crianças, matavam e acreditavam que isso traria chuva para a região asteca. Tinha também um dos mais sanguinários, que era com as mulheres. Como eu falei, poucas mulheres eram sacrificadas nessa época, mas as que eram sofriam bastante. O sacrifício com mulheres geralmente acontecia da seguinte forma: eles tiravam a sua pele, arrancavam a sua pele com elas vivas, deixava a pessoa em carne viva. Então,
Cada sacrifício era para um deus específico e tinha uma punição específica, né? Uma forma de ser feito específica. Os astecas também faziam o festival do esfolamento humano. Era um festival muito bizarro. Durante 40 dias antes da festa, um homem se vestia com penas vermelhas e joias de ouro para homenagear o deus Xiptotec, que significa aquele que voa. No dia da cerimônia, esse homem era esfolado pelos sacerdotes, que depois tingiam a pele retirada com uma tinta amarela para parecer ouro. Então havia uma dança na qual os religiosos usavam essas peles como tapete. Outra curiosidade também é o sacrifício de gêmeos. No dia a dia, eles não eram bem vistos. Acreditava-se que os gêmeos eram uma criança com deformidades. O deus Xolotl representava tanto as crianças especiais quanto os gêmeos e recebia o sacrifício de um dos irmãos escolhido pelos pais. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!